Nós estamos vivendo uma pandemia causada pela Covid-19. Mas você já se perguntou como surge um vírus? E quais foram as outras pandemias e epidemias que nós enfrentamos? Eu sou o Daniel e você está no Tô Querendo Saber. Oi, curiosos! E antes de começar tudo, desce aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos daqui do canal. E também, aproveitando, deixa o seu like. Antes de entender como surge um vírus, o que é um vírus? Os vírus são organismos vivos muito simples. Para você ter uma ideia, nem célula e nem estrutura eles têm. Eles são protegidos por uma capinha de proteína, dependendo do vírus pode ser ou de proteína ou de gordura, que guarda o seu DNA ou o RNA. Para se multiplicar, eles precisam da célula humana. Eles invadem essa célula, destroem ela e por lá eles se multiplicam para depois, quando eles estiverem prontos, eles atacam. E sendo um novo vírus, como é o caso da Covid-19, nós não temos imunidade, o nosso corpo não tem imunidade ainda contra esse vírus. O nosso corpo não tem praticamente nenhum anticorpos contra esse vírus. E a vacina faz isso. A vacina, para quem não sabe, na maioria das vezes, ela é criada a partir do vírus morto ou quase morto, dependendo do vírus. No caso, tem muitas vacinas que vocês estão vendo que estão sendo testadas agora da Covid, que estão sendo feitas a partir do vírus morto ou quase morto. E a vacina ela faz com que o nosso corpo crie anticorpos contra esse vírus para que quando a gente seja infectado não cause nada. Mas você já se perguntou então, qual foi o primeiro vírus encontrado? O primeiro vírus catalogado pelo ser humano saiu de uma planta. Foi o vírus do mosaico do tabaco. E foi um vírus que surgiu por causa da extração da planta para a produção do cigarro. Mas a maioria dos vírus que nós conhecemos e que causaram essas pandemias que eu vou falar agora, vieram de animais, surgiram de animais. E agora você vai conhecer algumas dessas maiores pandemias do mundo. Eu não podia deixar de fora a Covid-19, né? Com mais de 925 mil mortos até o momento. O nome técnico do vírus é SARS-CoV-2. E Covid-19 é a junção de corona, vírus e doença. E o 19 é porque ele foi descoberto ano passado, em 2019. O primeiro caso em humanos foi lá na China, em 2019. E depois acabou que se espalhou por todo mundo, igual a gente sabe hoje. E agora a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria que afeta os pulmões, causando a insuficiência respiratória. Estima-se que na época do surto, que foi entre 1850 e 1950, mais de 1 bilhão de pessoas teriam morrido por causa da tuberculose. A varíola teve o primeiro surto há 430 a.C. Ela é uma doença causada por um vírus que os sintomas dela é quase igual uma gripe normal. Essa doença teve vários surtos. O segundo surto da varíola foi no século XV com os romanos e as grandes navegações, que levou a varíola para a América. Só no século XVIII que ela começou a ser controlada com a vacina. E no século XX, por volta da década de 80, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. E nessa mesma época, ela foi considerada erradicada. A gripe espanhola, causada pela influenza, teve seu surto por volta de 1918 e 1920. E cerca de 40 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença, sendo uma das maiores pandemias que a humanidade já passou. E agora a famosa peste negra ou peste bubônica. Entre 1347 e 1353, aproximadamente 25 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste. Uma doença causada por uma bactéria que foi encontrada nos ratos, que dos ratos passou para as pulgas e as pulgas que transmitiram ela para os seres humanos. O grande problema dessa pandemia foi que nessa época as condições de saneamento e de higiene eram muito precárias, então isso fez com que muita gente morresse. Nós também tivemos a gripe suína, que foi uma espécie de variação da gripe espanhola, que matou mais de 20 mil pessoas entre 2009 e 2010.
E tem outras doenças que eu deixei de fora, por exemplo, a AIDS e a cólera. Que se você quiser que eu faça um vídeo sobre ela, desce aqui embaixo e deixa o seu like, que aí eu vou saber se que você tá querendo ou não que eu faça um vídeo falando sobre essas outras duas pandemias. E claro, não só essas, tem diversas outras epidemias que a humanidade já passou, que eu acho muito interessante falar também. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui falando.